Oi, pessoal. A gente vai começar aqui agora a aprender algumas ferramentas de desenho. Eu tenho aqui a ferramenta mais básica de desenho, que é a ferramenta do lápis. Com a letra L eu consigo ativar. Antes de começar, é sempre importante verificar se a nossa informação do modelo, ali no item janela, informação do modelo, o item unidades, se a gente está trabalhando em centímetros, para que as nossas unidades fiquem sempre em centímetros. A gente começa aqui com a ferramenta de lápis. Quando eu vou fazer um desenho, eu tenho a possibilidade aqui de pôr a minha câmera em projeção paralela ou em perspectiva. Eu vou pôr em projeção paralela para eu conseguir ter uma visão ortográfica aqui da minha imagem. Eu vou pôr uma visão superior aqui na casinha do telhado e eu estou vendo o meu objeto de cima. Com isso, eu posso começar a desenhar uma linha. Conforme eu deslizo essa linha para a direita, construindo uma linha paralela ao eixo vermelho. Reparem que eu tenho 3 eixos de visualização aqui, eu vou colocar novamente em perspectiva. No caso isométrica, eu tenho o eixo X, que é o eixo vermelho, o eixo Y, que é o eixo verde, e o Z, que é o eixo azul. Em qualquer vista que eu estiver, quando eu estiver desenhando uma linha paralela ao eixo vermelho, ela aparecerá vermelho ao longo do traçado. Se eu apertar a tecla Shift, eu estou travando a direção dessa linha e ela vai aparecer um pouquinho mais grossa, o que vai, mesmo que eu leve o mouse para outro lugar, ela não vai fazer uma linha inclinada. Então, eu vou construir uma linha aqui, eu simplesmente clico no primeiro ponto, arrasto e atribuo uma medida, por exemplo, 500, e aí, então, na outra direção, eu continuo os 500. Para eu fechar o quadrado, eu simplesmente posiciono o mouse sem clicar nesse ponto, e aí eu consigo, então, fechar um quadrado. Quando eu faço isso, o que ele construiu foram as linhas que contornam esse quadrado e construiu uma superfície aqui que constitui a superfície de um quadrado. Se por um acaso eu apertar Delete e deletar essa superfície, eu tenho apenas as linhas desenhadas. Porém, se quando eu tenho um polígono fechado, eu reconstruir uma das linhas, ou Ctrl Z, ou eu construir alguma diagonal, algum limite aqui diagonal dessa figura, eu vou ter a possibilidade de recuperar ou dele desenhar novamente essa face do objeto. Para eu selecionar essas geometrias, se eu der um clique, eu seleciono a face, se eu der 2 cliques, eu seleciono a face e também as linhas que a contornam. Quando eu tenho uma face, ela tem um lado. Vejam que de um lado ela está azul, um lado ela está branco. Isso é porque o software interpreta a face como tendo apenas um lado de frente e um lado de verso. O que aparece nesse cinza azulado é o verso. Existe o comando push e pull, que eu vou empurrar e puxar, eu vou construir uma altura para esse objeto. Vejam que o objeto agora ficou todo branco. Se eu apagar uma das faces, esse objeto eu vou ver que por dentro ele está com aquele cinza azulado. Ou seja, as faces de verso, elas têm essa cor. Então, qual é o princípio básico dessas faces, da face de frente e da face de verso? Eu vou pegar a ferramenta de pintura, ela vai aparecer aqui, materiais, eu vou pegar o balde que ativa a pintura, ele me oferece aqui os materiais e eu tenho possibilidades de escolher materiais no modelo, ele me mostra os materiais que existem aplicados aqui no meu modelo e eu tenho a possibilidade de escolher alguns materiais que já existem aqui no SketchUp. Então, por exemplo, madeiras. Se eu pegar um material dessa madeira e aplicar, ele vai mostrar a aparência desse material. Porém, se eu olhar o verso, eu vou ver que o material não foi aplicado ao verso. Portanto, os softwares de 3D normalmente aplicam materiais apenas a um dos lados das faces. Ele faz isso para economizar processamento gráfico. Ele não precisa calcular material dos 2 lados do objeto, principalmente se for um objeto como esse, em que as faces internas elas não são visíveis. É um objeto que tem 6 faces, mas as faces internas elas não são visíveis. O lado interno não é visível. Portanto, se eu apagar uma das faces, eu vou ver que não tem material aplicado no interior desse objeto. Então, esse é um princípio básico.
Além disso, eu tenho a possibilidade de visualizar o meu modelo sem os materiais. Aqui em cima são opções apenas de visualização. Eu não estou transformando o meu objeto, eu simplesmente estou definindo como que eu quero visualizá-lo na tela. Então, eu tenho a possibilidade de visualizar esse objeto aqui sem a textura, com a textura, e eu tenho a possibilidade também de escolher essa função que é uma trena, que é fita métrica. Essa ferramenta ela cria linhas auxiliares. Como é que funciona isso? Se eu ver algum eixo e puxar uma linha aqui e disser uma medida, por exemplo, 1000, ele vai construir uma linha auxiliar a uma distância de 1000. Então, se eu posso construir outra linha auxiliar a outra distância. Eu até posso construir uma linha auxiliar a partir de um ponto. Eu não recomendo muito trabalhar dessa forma, porque começam a ficar trechos de linhas auxiliares do teu trabalho, e isso não é muito legal, começa a ficar difícil e confuso de você trabalhar. O que é bom de trabalhar são com essas linhas auxiliares, que elas são infinitas. Então, você constrói as linhas auxiliares na medida que você quer, e eventualmente, depois de ter essas linhas auxiliares definidas, você pode pegar e construir o teu objeto tendo essas linhas como parâmetro de construção. É um outro jeito de você utilizar essa construção com medidas. Se eu quiser fazer uma abertura nesse objeto com uma medida específica, eu vou pegar a fita métrica e se eu pegar em qualquer ponto da linha que não seja um ponto muito determinado, eu vou atribuir aqui o valor de 150, aqui eu vou atribuir um valor de 150, aqui eu vou atribuir um valor para cima, vejam que tá azul, significa que é para cima, eu vou pôr 300, e aí eu vou pegar a ferramenta de lápis e vou construir o que seria o furo, o desenho do furo que eu desejo realizar aqui nesse objeto. Quando eu faço isso, vejam que eu dividi a minha superfície em duas, porque eu construí uma forma fechada nessa superfície. Então, fazendo isso, se eu pegar a ferramenta do push-pull, do empurrar e puxar, eu posso pegar essa superfície e arrastar até o final do objeto. E aí eu construo uma abertura. Essa divisão de superfície, ela funciona também em qualquer momento que eu quiser trabalhar com o objeto. Se eu traçar uma reta daqui até aqui, qualquer alteração que eu fizer, ele vai dividir aquela superfície em duas partes, o que possibilitará eu fazer alteração em qualquer uma delas. E quando eu atribuo materiais, eu posso escolher um material para cada uma das superfícies. No caso, esse objeto ele está totalmente desagrupado, ele não, as geometrias elas simplesmente estão posicionadas umas aos lados das outras, mas ele não é um objeto único, eles são geometrias soltas. No caso de objetos que têm outras formas curvas, eu tenho algumas ferramentas aqui que me possibilitam então fazer arcos. O interessante dessa ferramenta é que quando existe a concordância de um arco, ele dá uma travada, ele mostra para mim qual que seria essa concordância. Olha, quando ele aparece azul é porque eu estou fazendo um arco com concordância. Então, se eu estou aqui na vista superior, eu posso construir o arco do jeito que eu quiser, e quando ele for concordante, ele vai aparecer azul claro. O arco, para ele, o que é importante saber também é que ele cria esses segmentos. Então, para o software, aqui no caso, toda vez que eu tiver um arco, ele está construindo segmentos de linha. E isso vai impactar quando eu for construir os objetos 3D a partir desses arcos. Quando eu finalizo a figura, ela fecha com a superfície, acrescenta a superfície e então eu posso levantar esse meu objeto.